queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Muitas pessoas no mundo estão a ter muitas dificuldades, mas até está a acontecer a irmãos na igreja. Muitos irmãos estão a passar por dificuldades muito difíceis, provações muito fortes, seja questões de saúde das várias pessoas que estão a passar por provações muito grandes de saúde. Também há muitos problemas financeiros de irmãos na igreja, muitos batalhando, esforçando-se a manter um emprego, muitas dificuldades aí, muitos problemas interpessoais entre pessoas que se tornam assim conflitos e zangas entre pessoas, muitos conflitos familiares entre parentes e também acidentes que muitos estão a ter. A sociedade, de uma maneira geral, está muito diabólica, está muito má. Vários assassinatos que vemos, tiroteios, matanças, raiva no trânsito, e a mídia não ajuda nada, porque vê-se casos que são amplificados em certos casos, outros casos são exagerados, outros estão corretos. Vê-se também nações, grandes problemas entre nações, várias nações, problemas dentro das nações, greves, demonstrações muito fortes em várias nações europeias, africanas e no Oriente Médio e em muitas outras partes do mundo. Vê-se guerras a se desenvolverem e entre os políticos e os líderes das nações e líderes das religiões vê-se muita corrupção em todas as áreas e de todos os lados e de todas as direções. Isto tudo vai aumentando a ansiedade do povo e das pessoas e grande depressão e grandes problemas de saúde mental. Queridos irmãos, o que vemos é que a iniquidade abunda. Em todas as áreas, a iniquidade abunda. E como lemos em Mateus 24, versículo 12, diz: porque se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos irmãos, nesta sociedade, perante estes problemas todos, é fácil as pessoas ficarem agitadas e, digamos assim, facilmente explodir com raiva, com zanga, dizer palavras ou coisas que não deviam dizer, causando grandes problemas nas famílias, entre amigos e até entre grupos de pessoas, por exemplo, na igreja ou nas igrejas. Quando tudo está a cair aos bocados à nossa volta, sim, o resultado é que as pessoas começam a perder esse carinho e cuidado de uns para com os outros. O resultado é falta de amor. O que, noutras palavras, é zangas, é divisão e é separação. E é talvez até divórcio. Irmãos, lemos em Lucas 21, versículo 36. Lucas 21,
versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos, como diz na Almeida, revista e atualizada, para que sejais havidos como dignos, para que possas escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé. Isto é, estar ressuscitado, estar na primeira ressurreição, na presença do Filho do Homem. Queridos irmãos, o que é que temos que vigiar? Vejam em versículo 34, dizendo: acautelai-vos. Digamos assim, tenham cautela, tenham cuidado, estejam a vigiar, como estão a cuidar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências do pecado deste mundo, que diz, da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Porque existem muitos problemas neste mundo hoje em dia, como mencionei, irmãos. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, quando vocês não estão à espera, não estão preparados. Não estão preparados porquê? Porque estão envolvidos nas coisas deste mundo, em vez de estarem envolvidos no que Deus quer que nós estejamos envolvidos, a fazer o que é agradável a Deus. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Pois isto vem repentinamente, como um laço, e as pessoas vão cair, vão ser afetadas. Por isso diz, cuidado, porque vai vir como um tropeço, como um laço, e que há de sobrevir a todos. Todos, a não ser que vocês estejam preocupados, isto é, a ter cautela, a vigiar como vocês se conduzem, como nós nos conduzimos. Queridos irmãos, aqui ao fim do versículo 36 está a dizer para que possam escapar destas dificuldades que vêm e estar em pé, estarem ressuscitados, estarem na primeira ressurreição, ou serem transformados se ainda estão a viver à vinda de Cristo, estarem em pé quando Cristo vier, e estarem presentes, estarem ressuscitados, estarem na primeira ressurreição, terem a vida eterna. Irmãos, todos nós queremos ser parte desses que estão na primeira ressurreição, que estão em pé à vinda de Cristo. Mas muitos perderam a direção nesta sociedade. E por isso é que lemos em Mateus 24, versículo 12, por causa desta iniquidade que está a abundar, quase todos, o amor de quase todos se esfriará. Que não é todos. E você pode ser daqueles que o amor não se esfriará. E por isso temos que orar. Diz assim, vigiai, pois a todo o tempo, orando, tendo cuidado que não vamos ser apanhados pelos laços, pelas coisas deste mundo, deste mundão, que podem nos afetar negativamente. Cuidado para que não estejamos a dormir, para que não sejamos apanhados de surpresa, porque vem rapidamente, repentinamente. E por isso a pergunta é, como é que eu e você, como é que nós podemos ser havidos por dignos? Como é que nós podemos ser considerados dignos
por Deus. E uma possibilidade de resposta a essa pergunta está em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 22 e 23. Aí lemos aquilo que pedimos dele. Hoje vamos estar numa situação aqui que temos confiança perante Deus. Isto é, somos dignos e temos essa confiança. Porque o coração não nos acusa. Então, são pessoas que são dignas e que o coração não os acusa. E depois diz, aquilo que pedimos de Deus, receberemos. As nossas orações receberão resposta. Nem sempre é o que nós queremos, mas vamos receber resposta, de acordo com a vontade do Pai. Mas a razão é porque guardamos os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. Ora, quando guardamos os mandamentos de Deus é porque acreditamos no que Ele diz, isto é, temos fé, acreditamos no que Ele diz e por isso fazemos o que Ele diz. Por isso guardamos os seus mandamentos. Porquê? Porque cremos nele, porque acreditamos nele. E, aqui no versículo 22, não para simplesmente dizendo porque guardamos os seus mandamentos, mas continua dizendo e fazemos diante dele, de Deus, o que lhe é agradável. Fazemos diante de Deus o que é agradável a Deus. Então, o que é agradável a Deus? Sim, o que é agradável a Deus. E vejam no versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, sim, cremos no que Jesus Cristo fez por nós, e por isso acreditamos nele, e por isso temos fé nele, e por isso fazemos o que ele diz para nos fazer, e nos amemos uns aos outros. E vamos ter este amor de uns aos outros, tal como Jesus Cristo disse. Eu te dou um novo mandamento, que ameis aos outros como eu vos amei. Segundo o mandamento que nos ordenou. Então, irmãos, o que é agradável a Deus? Guardar os mandamentos e, não só isso, amar ao próximo como Ele nos amou. Sim, porque o mandamento diz, ama ao próximo como amas a ti mesmo. Mas Jesus Cristo disse, eu te dou um novo mandamento, que amas ao próximo como eu te amei. É um padrão mais alto. É um padrão mais alto. E aquele que guarda os seus mandamentos, versículo 24, permanece em Deus e Deus nele. Existe esta união, este relacionamento. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Por isso, o Espírito de Deus está em nós e nós, por causa disso, conhecemos que Deus está em nós. Isso nos dá uma paz mental de que estamos seguindo e fazendo o que é agradável a Deus e Deus está conosco. Vejamos outro ponto aqui importante acerca deste assunto de termos uma união com o Pai e com Jesus Cristo. Em João capítulo 17, vemos aí a oração na noite em que Jesus Cristo foi traído, à frente dos apóstolos, a sua última oração, digamos assim, à frente deles, e digamos assim, foi o seu último desejo que deu antes de morrer. E lá para o fim dessa oração, começando no versículo 20, Jesus Cristo está a orar ao Pai à frente dos apóstolos, e os apóstolos ouvindo, e por isso registaram aqui o que ele orou, dizendo, não rogo somente por estes apóstolos que estão aqui comigo, mas também por aqueles
que vierem a crer em mim por intermédio da palavra destes apóstolos. A palavra dos apóstolos está aqui na Bíblia, no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, nas epístolas gerais e nas epístolas pastorais, nas cartas de João e as cartas de Pedro. Vemos aqui o que Jesus Cristo nos disse. E por isso nós vamos crer em Cristo através do que está escrito na Bíblia e particularmente aqui também no testemunho dos apóstolos. Não só para a lei, voltamos para a lei, mas voltamos para o testemunho de Cristo e o testemunho dos apóstolos. E esta oração diz, ele está a orar por nós. Vamos crer baseado no que eles nos ensinaram, no que aprendemos aqui da Bíblia. E por isso, uma vez mais, irmãos, digo, não acreditem no que Jorge Campos diz. Acreditem no que a Bíblia diz. Eu vos aponto para a palavra de Deus. Irmãos, eu tento fazer isso com a maior sinceridade e com a maior quantidade de verdade que posso, de acordo com a verdade, que é a palavra de Deus. E por isso, eu estou a fazer isso sinceramente, irmãos, para o vosso bem. E por isso diz aqui, nesta oração de Jesus Cristo, à frente dos apóstolos, ele está a orar por nós, a fim, lendo no versículo 21 de João 17, a fim de que todos sejam um. A fim de que você e eu e todos nós sejamos um. Não está a dizer que eu e você deixamos de ser nós próprios como pessoas individuais, mas precisamos de estar unidos. Sermos unidos. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. O Pai e o Filho são unidos. Têm um único propósito, uma meta. Estão unidos no propósito, na direção e na maneira de viver e atuar. São um neste princípio. Deus é um. O Pai e o Filho são um. Um nesta maneira de atuar, de ver. E é o que Jesus Cristo está aqui a dizer, que quer que nós sejamos desse mesmo espírito, dessa mesma intenção, dessa mesmo sentimento e mentalidade, para sermos um como eles são. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Eles têm transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Sejam aperfeiçoados neste princípio de serem unidos, para serem um. Para sermos unidos, irmãos, há várias chaves. Isto é o desejo, é o último desejo, a última vontade que Jesus Cristo nos deixou antes de morrer. Isto é o que é agradável a Deus, para estarmos unidos. E por isso hoje quero dar 3 princípios básicos e simples para sermos um, como Deus, o Pai, e o Filho de Deus, Jesus Cristo, são um. Para nós sermos um como eles são. Queridos irmãos, isto é um ponto-chave, um ponto muito crítico, muito importante, para termos, em primeiro lugar, um relacionamento saudável de um com o outro e, isso ao fim de contas, é agradável a Deus. E por isso é mais do que obedecer às leis de Deus. É fazer o que é agradável a Deus, estarmos unidos. E por isso, esta
a ação de estarmos unidos é um ato de amor. E esse amor é um relacionamento muito profundo que precisa de ser desenvolvido, precisa de crescer e desenvolver e não é de um minuto para o outro. Demora tempo, mas nós temos que desenvolver este amor de Deus, que é parte do próprio caráter de Deus. Irmãos, este amor de Deus não é simplesmente uma atração física. Sim, pode começar desse modo, mas não é simplesmente uma atração física. O verdadeiro amor profundo de Deus requer tempo, trabalho e esforço deliberado. Esforço deliberado. Sim, requer trabalho duro. É difícil, irmãos. Muitas vezes nós podemos dizer, olha, eu sou amoroso, eu tenho amor para com ele ou para com ela, mas é a culpa dela, ou é a culpa dele. É culpa da outra pessoa que não tem amor para mim. Queridos irmãos, se nós vamos considerar unidade com Deus, união com Deus, não podemos dizer que se não estamos unidos com Deus é por falta de culpa de Deus. Porque a Bíblia diz claramente em Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O problema da separação e divisão é pecado. É pecado. E é fácil nós dizermos, ora, se estamos separados de Deus, de quem é a culpa? Claramente que não é de Deus. Claramente não é de Deus. E por isso é necessário que nós entendamos que o que nos separa de Deus é os nossos pecados. E por isso nós temos que fazer o compromisso de amar a Deus para termos um bom relacionamento com Ele. Então, qual é as chaves desse bom relacionamento com Deus? Porque, ao fim de contas, são as mesmas chaves ter um bom relacionamento com outros. Porque, ao fim de contas, a lei de Deus é amar a Deus e ao próximo. Esse é o grande mandamento. Então, necessitamos de nós reconhecermos que temos que nos reconciliar com Deus e com o próximo. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus deu o primeiro passo e nos reconciliou, deu o primeiro passo para podermos ser reconciliados. Deus fez alguma coisa errada? Não. Claramente não. Foi os nossos pecados que nos separaram. Mas Deus está a tentar reconciliar-nos. Como? Ele deu o primeiro passo. E nós sabemos como. Deu o seu único filho para vir para a terra, para nos salvar. A saber, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
Deus Pai estava através de Cristo, através do que Cristo estava a reconciliar o mundo inteiro. Sim, mas um de cada vez. Primeiro, aqueles que Deus chama primeiro, os outros depois. E por isso não está imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou nós, como ministros de Jesus Cristo, a palavra da reconciliação. Nós temos que pregar a palavra da reconciliação. Então vejamos, nós pecamos. Deus, está claro, não aceita o pecado. O nosso pecado, digamos assim, desapontou a Deus, insultou a Deus e insulta. Virou Deus contra nós. Mas Deus, no seu amor e na sua graça por nós, enviou o seu Filho para ele morrer por nós e pagar pelos nossos pecados para podermos ser comprados de volta, podermos ser redimidos. E então Deus nos confiou, nós, a ministros de Jesus Cristo, o ministério, a palavra de reconciliação. Por isso somos embaixadores em nome de Cristo, dando esta mensagem em nome de Cristo. E o ponto é que todos nós pecamos. Qual de nós é que não pecou? Todos. E por isso Cristo morreu por nós. Ele fez a sua parte para restaurar um relacionamento, uma reconciliação com Deus Pai. Mas a realidade é que tanto o Pai como nós temos que fazer algo. O Pai teve que fazer algo. Teve que dar este primeiro passo, embora ele não tivesse feito nada errado. Isto é um ponto importante para nós entendermos. Quando alguém nos magoa, ou nos machuca, ou nos ofende, a nossa arrogância, a nossa pessoa, o meu eu, fica magoado, fica machucado, fica insultado. E nós geralmente pensamos, olha, a outra pessoa tem que nos curar. Mas lembrem-se, nós insultamos, machucamos Deus. Imagine se Deus dissesse, olha, nós, as pessoas, temos que reparar isto. É impossível. É impossível. Foi necessário Deus, que não fez nada errado, dar o primeiro passo de reconciliação. Igualmente, se você pensa que você não fez nada errado contra o seu irmão ou contra a sua irmã, é a sua responsabilidade de primeiro fazer ou dar o primeiro passo de reconciliação. Mas o ponto é que você fez algo errado. Porque todos pecamos. Talvez você pense que não fez nada errado, mas todos fizemos algo errado. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda não nos tínhamos arrependido, irmãos. E Ele morreu por nós. E nós temos que imitar a Cristo. Se a outra pessoa que nos ofendeu não se arrependeu, nós temos que, como cristãos, se a outra pessoa é cristão, nós temos que fazer o mesmo, seja cristão ou não.
temos que fazer o mesmo. Para ser mais correto, temos que fazer o mesmo para todos. E particularmente se nós estamos no corpo espiritual de Cristo, nós ambos temos que fazer isso. Não há outra desculpa. Não há outra alternativa. Vejam em Lucas capítulo 6, versículo 35 a 38. Lucas capítulo 6, versículo 35 a 38. Amai, porém, os vossos inimigos. Se a outra pessoa que o ofendeu é um irmão em Cristo ou irmã em Cristo, quanto mais você tem que fazer isso, porque, digamos, ele não é seu inimigo. Ele é irmão ou irmã em Cristo. Fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai Celestial. Ninguém julgais e não sereis julgados. Não condenais e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. É fácil amar os inimigos? Não. Não estou a dizer que é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas temos que fazer. Vejam em Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da bondade de Deus e a tolerância e a longanimidade, isto é, a paciência dele, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É o que te conduz ao arrependimento. Nós temos que ter uma vontade, um desejo de reconciliar, nos arrependermos, de fazermos paz. Temos que fazer isso. Temos que ser pacificadores. Temos que reconciliar. Você tem esse desejo, tem essa vontade. O amor de Deus, a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, não perdoas. É culpa dele ou é culpa dela. Acumulas então contra ti ira, particularmente se estás na Igreja de Deus, particularmente se estás no corpo espiritual de Cristo, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Somos duros e de coração impenitente, como lemos no versículo 6 e 7. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem. Mesmo que o outro não faça a você, você persevera a fazer o bem, porque foi o que Deus fez para nós, o exemplo que Ele nos deu. E por isso estamos a procurar a glória, a honra e a incorruptibilidade, isto é, a vida eterna. Por isso, estamos a fazer o bem, estamos a perdoar, estamos a reconciliar, estamos a fazer a nossa parte, seja quão difícil isso seja, precisamos de fazer a nossa parte.
Mas se nós não estamos a fazer a nossa parte, mas ira e indignação aos falciosos, os que causam divisão, que não estão a trabalhar para a união, para a unidade, que desobedecem à verdade. Qual é a verdade? A verdade é que Deus quer que sejamos um, como o Pai e Jesus Cristo são um. E obedecem à injustiça, causando facção, divisão, desunião. Queridos irmãos, estamos à busca do que nós queremos, nós próprios, ou isto é, a nossa arrogância, a nossa autoexaltação, ou estamos a fazer o bem, humilhando-nos e servindo a Deus, fazendo o bem, seja que dificuldade tenhamos a fazer isso. E por isso, estamos a obedecer à verdade ou não? Vejam Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram. Se você tem um problema com o seu irmão, com o irmão, com um parente ou familiar ou outra pessoa, todos pecaram. Não é uma questão de dizer, olha, é culpa dele ou é culpa dela. Porque todos pecaram. Você também pecou. Não esteja a acusar o outro porque você também pecou. E precisa abrir os olhos e olhar para si mesmo e ver que também pecou. E por isso nós carecemos da glória de Deus. Queridos irmãos, Deus nos perdoa gratuitamente. De graça. Por sua graça. Através do que Jesus Cristo fez por nós, pela redenção que há em Cristo, pelo que Ele fez. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Queridos irmãos, temos que nos arrepender. Todos pecamos. Veja no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Temos que acreditar que é de graça, pela fé do que Jesus Cristo e do que Deus fizeram por nós, em boa esperança, em fé, de que nós nos venhamos a arrepender. Independente das obras da lei. Por isso, queridos irmãos, reconciliação requer fé, confiança. Você tem que ter confiança que as suas boas ações vão conduzir a outra pessoa ao arrependimento e a outra pessoa venha a reconhecer, ei, eu preciso de me arrepender. E particularmente, se ambos estão na igreja, ambos têm que chegar a este modo. Ambos têm que dizer, eu tenho que me arrepender. E o outro tem que dizer, eu tenho que me arrepender. E eu tenho que fazer a minha parte para o bem do outro. E o outro tem que fazer a minha parte para o bem do outro. Todos temos que fazer e não estar a apontar o dedo. Por isso, reconciliação requer trabalho, fé e vontade de nos arrependermos. Vontade de nos arrependermos. E depois, então, precisamos de usar o Espírito Santo de Deus que Ele nos dá para vencer os nossos desejos egoístas. Vejam em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se
você é um homem espiritual, você tem a mente de Cristo, nós vamos responder, atuar com fé e com arrependimento para pormos na nossa vida a natureza de Deus, a mente de Cristo. Porque diz, temos a mente de Cristo, temos o Espírito Santo de Deus, que é a mentalidade, é o sentimento de Deus, que é o ensinamento de Cristo, é o sentimento do Pai. São ambos estão em nós. E então, o que é que se passa em nós? Nós temos a nossa carnalidade, porque somos ainda seres físicos, e temos a nossa guia do Espírito Santo. E então temos uma guerra, um conflito dentro de nós. Em Romanos capítulo 7, Paulo descreve esta guerra, começando no versículo 15. Ele diz assim, que existe esta guerra. Vocês leem, começar do versículo 15 até ao versículo 25. Ele, por exemplo, leiam aqui, vejam no versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque ele diz que o pecado habita em mim, na minha carne, no meu corpo. Pois o querer o bem está em mim, na minha mente, através do Espírito Santo de Deus, trabalhando na minha mente. Mas encontra, então, esta luta. Veja no versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante, versículo 22, ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente. No meu corpo físico há esta paixão, este desejo de auto-arrogância da minha própria vontade, e mentalmente, com o Espírito de Deus, eu quero vencer esta carnalidade. E por isso existe esta lei. E por isso é como se eu estivesse prisioneiro desta lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado o homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado, existe esta guerra. E ele está continuamente a se esforçar e a vencer. E por isso precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, como diz no capítulo 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você e eu precisamos de ser guiados pelo Espírito. E o Espírito de Deus, então, como lemos no versículo 26, nos assiste na nossa fraqueza. Você e eu temos certas fraquezas. Que o Espírito de Deus nos está a ajudar a vencer estas fraquezas. E por isso os nossos desejos, as nossas vontades egoístas da carne querem proteger a minha autoimagem. Mas nós temos que vencer esses desejos carnais. Por isso é que lemos em Tiago, capítulo 4, porque é que há problemas entre vós. Porque é que há guerras entre vós, como lemos em Tiago, capítulo 4. E aqui entre vós, membros da igreja, porque esta carta está a ser à igreja, porque há guerras e contendas entre vós. Senão os prazeres que militam na vossa carne, os desejos, a autoimagem minha, ou sua, ou nossa, que queremos a nossa maneira. Eu quero da minha maneira. Tu tens que fazer da maneira que eu vejo. E então não podes obter. E estão a viver, a lutar e fazer guerras. Porquê? Porque estão a querer fazer as coisas de acordo com os vossos prazeres. No versículo 3 é o que diz.
Tiago capítulo 4, versículo 3. Então não compreendem que esta amizade, esta maneira de querer fazer as coisas como do mundo, não é uma maneira que dá prazer a Deus. Você então não é amigo de Deus, mas torna-se inimigo de Deus. Porque existe este ciúme em nós, no espírito do homem e no homem. Queridos irmãos, temos de ser humildes, temos de nos sujeitar a Deus, temos de nos arrepender. Queridos irmãos, estamos a falar aqui de uma guerra mental. E isto é o que é, na realidade, vencer as fraquezas da carne. Nós temos que vencer as fraquezas da carne. E temos que seguir este caminho. Segundo Pedro, capítulo 1, estando no versículo 3, visto como pelo seu divino poder, isto é pelo Espírito Santo de Deus, Deus nos dá tudo o que nós precisamos para a vida eterna. E por isso Ele nos chamou para a glória, para a virtude, para sermos coparticipantes da natureza divina, como diz no versículo 4. Livrando-nos desta corrupção das paixões que há no mundo. E por isso temos que crescer em destes modos, como diz no versículo 5 e 6, na vossa fé, na vossa confiança de um para com o outro e para com Deus, na vossa virtude, no vosso domínio próprio, no vosso conhecimento, na vossa perseverança, fazendo o que sabem que têm que fazer, embora seja difícil, para serem piedosos, para serem como Deus é, para ter melhor fraternidade, irmãos com irmãos, e, ao fim disso, termos o amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus. E por isso, para nós crescermos, precisamos de ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nunca nos vai forçar, nos vai tocar na nossa mente e nós temos que ser guiados. E depois temos que entender, em terceiro lugar, irmãos, que é necessidade de ambos estarem a trabalhar nisto para termos sucesso. É necessário ter duas pessoas para dançar o tango. Precisamos ambos de trabalhar nisto. Na maioria dos casos onde há conflito, ambas as pessoas, ou ambos os partidos, causaram problemas ao outro. Não é uma coisa dizer, olha, foi tua culpa. Para isso, para de apontar o dedo, porque quando apontas o dedo, há 3 dedos a apontar para trás e um a apontar para cima, quer dizer que é culpa de Deus. Por isso, não apontes ao outro. Precisamos de, humildemente, admitir os nossos erros. Ambos. É necessário 2 dançar o tango. Ambos. Para haver reconciliação. Se nós queremos ser um, ambos têm que fazer a sua parte. Admitir os erros e pedir perdão e esforçar-se. E, se são membros da Igreja de Deus, irmãos, se são membros da Igreja de Deus, não há outra opção, não há outra possibilidade. É a única possibilidade. Não há outra. Não é uma questão de separação, não é uma questão de divórcio, não é uma questão de nada. Tem que se reconciliar. Se são membros da Igreja de Deus. Porque o verdadeiro amor é trabalho. É trabalho. É um esforço deliberado. E isso, queridos irmãos, é uma coisa muito perigosa se nós não reconhecemos isso. Particularmente quando somos machucados ou estamos zangados com outro cristão na fé. E por isso lemos em Mateus 18. Mateus 18,
a partir do versículo 21. Até quantas vezes devemos perdoar o irmão? Pedro perguntou a Jesus Cristo. E Jesus disse, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E depois está a dar o exemplo deste servo que foi perdoado muita coisa e o outro depois não perdoa ao outro uma coisa pequena. Dá esta parábola entre o versículo 23 a versículo 31. E quem perdoou muito a nós, irmãos, é Deus. E aquele que precisa de um perdão pequeno, em comparação, é o nosso irmão, a nossa irmã. Em Cristo, principalmente. E quando nós aproximamos de Deus, se nós não perdoamos o outro irmão ou irmã, quando nos aproximarmos de Deus, no dia de juízo, lemos no versículo 32. O seu senhor chamando disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste. A dívida que temos com Deus. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Não deves perdoar o teu amigo, o teu irmão na igreja, o teu esposo ou tua esposa, ou seja o que for? Indignando-se, o seu senhor os entregou aos verdugos, aos atormentadores, até que pagasse toda a dívida. Quando recusamos de perdoar, Deus nos vira, nos dá, nos entrega aos atormentadores. E então estamos-nos a torturar a nós próprios. Nós vamos ser infelizes, miseráveis, vamos estar a viver como se fosse num quarto escuro. E nós vamos ter ansiedade e depressão. E por isso diz no versículo 35, assim também como meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Temos que perdoar, irmãos. Temos que, como leem aqui em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Queridos irmãos, isto é o que precisamos ter. Misericórdia uns para com os outros, perdoar, sermos bondosos, sermos humildes, sermos mansos, termos paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Queridos irmãos, temos que perdoar. Quando machucamos outra pessoa, precisamos de procurar paz com Deus primeiro. Ama Deus e ama o próximo. Precisamos de buscar paz com Deus primeiro, porque Jesus Cristo sofreu por nós. E por isso, precisamos de perdoar. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E vamos agora começar no versículo 17. Porque eu estou a dizer aqui, é necessário que hajam dois para haver uma verdadeira reconciliação. E, irmãos, estamos a falar da situação de dois membros da igreja, não há outra opção, não há outra possibilidade. Ambos têm que fazer isto. Ponto
final. Ponto final. Romanos 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todas as pessoas. Se possível, quanto depende de vós, tende paz com todos os homens. Tu fazes tudo quanto possível para haver paz. Não vos vingueis a vós outros. Não haja vingança, mas deixa essa vingança nas mãos de Deus. Diz assim, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos irmãos, às vezes, um dos dois não quer, digamos assim, dançar o tango. Então, temos que esperar por Deus para Ele acordar essa outra pessoa para se arrepender também. Mas se ambos estão na igreja, têm que reconhecer. Para haver verdadeira unidade, tem que haver um verdadeiro desejo de reconciliação, tem que deixar o Espírito Santo de Deus ajudar a eles para vencerem as fraquezas e as paixões da carne, e tem que ambos fazer a sua parte. É necessidade que ambos, digamos assim, entre aspas, estejam a dançar o tango, ambos estejam a trabalhar na reconciliação, porque ambos estão machucados, ambos magoaram um ao outro, ambos pecaram. Não é culpa do outro, é culpa de nós, ambos. E ambos têm que fazer um esforço, porque para dois na igreja, essa é a única opção. E isso, irmãos, é não permitir que o nosso amor se esfrie. Particularmente estando nós num mundo pecaminoso. Isso é atuar de acordo com o verdadeiro amor pela verdade. Isso é obedecer a Deus e fazer o que é agradável perante a sua vista. Isso é um modo para sermos considerados dignos perante Deus. E esse é o modo que Deus nos vai providenciar ou dar uma entrada segura, firme, entrada firme no seu reino de glória que vai ser eterno.